Lá em Jeremias, capítulo 29, o versículo 13, está escrito assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então o segredo para nós podermos fazer a obra de Deus com segurança, com qualidade e conhecimento é buscar em Deus, porque é Ele que tem a sabedoria, é o Espírito Santo que é dono da palavra. Agora, precisamos buscar. Quando alguém está com sede ou com fome, ele fica a si mesmo ou ele vai buscar alguma coisa para se alimentar? Vai buscar, irmãos. Então nós temos que buscar no Espírito Santo. E é hoje, Isaías 5:6, é tempo de buscar o Senhor enquanto se pode achar. É tempo de buscar. Então o segredo, observemos que para nós ter uma amizade com alguém, uma amizade assim amistosa, com sinceridade, precisamos ter essa intimidade com alguém. Se nós não tiver esse diálogo com essa pessoa, nós vamos passar todos os dias um pelo outro e nada feito. Então Deus também, Ele quer que nós, eu e você, busquemos essa intimidade com Ele. E eu creio que nesses últimos dias, Deus não está muito satisfeito conosco, porque Ele quer derramar, Ele quer suprir a sua igreja com palavras maravilhosas, com ensinamento, para que eu e você possamos saber nos desviar do mal. E nós vamos só ter essas atitudes com essa busca do conhecimento, porque é Ele que vai, no momento que nós estivermos em alguma situação, querendo ceder às artimanhas do inimigo, o Espírito Santo diz, Ele dá um estalo: epa, meu servo, minha serva, faça isso não faça isso não. Aparentemente parece ser bom, mas não é não. Se tivermos essa intimidade com Deus, no momento que tomemos algum caminho que não é apropriado, um caminho que não nos convém, o Espírito Santo, por quê? Porque quando nós aceitamos a Ele, a Bíblia diz que nós passamos a ser propriedade dEle. E qual é esse pai que não tem zelo pelos seus filhos? Tem, irmãos. E nós, como filho de Deus, Ele tem zelo por nós. Agora lutemos para não perder essa intimidade. Por quê? Porque o tema hoje da nossa mensagem a senhora pode até escrever, viu, minha irmã? Pode colocar aí na tela: a sutileza de Satanás no fim dos tempos. Esse é o título da nossa mensagem. A sutileza de Satanás no fim dos tempos. Abra a sua Bíblia, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e 2. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e 2, que está escrito assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé,
e dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio. Versículo 2: pela hipocrisia de homens que falam mentira, tendo cauterizada a sua própria concupiscência. É aí que está o perigo, irmão. Se Paulo escreveu esta carta há mais de 2000 anos, e se fosse hoje, como Paulo ia endossar muito mais para a igreja do Senhor. Então a sutileza de Satanás, irmãos, olha, como é que ele trabalha? Ele trabalha para destruir os casamentos, sim ou não? Sim, irmãos. Ele trabalha para destruir os jovens nas drogas, sim ou não? Sim. Ele trabalha, enfim, nós não vamos nem salientar muitos, mas se os irmãos observarem, as guerras que estão acontecendo hoje, pessoas que estão perdendo casas, apartamentos, família, quem está por trás de toda essa destruição é o inimigo, irmãos, porque ele sabe que se ali morreu uma pessoa sem Cristo, é mais um que vai fazer parte do seu ministério. Então, a igreja do arrebatamento, quando o apóstolo Paulo escreveu esta carta, Paulo estava dizendo para mim e para você: tomemos cuidado. O Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Oremos ao Senhor para que Ele não venha no dia de quarta-feira, ou talvez na segunda-feira, no dia da oração aqui. No dia da oração é 2, é 3, é 1. Quarta-feira nós estamos, então, oremos a Deus para que Ele venha no domingo, que a igreja está cheia, que vai mais gente para o céu, porque talvez podemos correr o risco de estarmos na quarta-feira atenado em outras, na rede social, e a trombeta tocar e nós não ouvirmos. O inimigo trabalha, ele vai trabalhar, ele está trabalhando. Se ele está lutando para neutralizar o ímpio, quanto mais eu e você, que já saímos das garras dele. É conosco agora que ele está com os olhos em cima, e ele não trabalha, ele não ataca de vez como um acidente automobilístico, não. Ele vem, como alguém diz, com um sapatinho de lã. Ele vem trabalhando pelas beiradas, e a gente, se não tomarmos conhecimento, quando nós prestarmos atenção, ele já nos envolveu, e agora ele nos coloca dentro do círculo e fica aqui controlando, e nós nas garras dele, porque a Bíblia diz que quando o homem ele passa a ser escravo do inimigo, ele não tem mais poder e nem autoridade de fazer o que quer, mas ele passa a ser um escravo do inimigo. Então tomemos o cuidado. Sutileza envolve sedução. A sutileza quer dizer a distração. E não vamos negar que
há muita sutileza, muitos momentos de distração. Abra a sua Bíblia, Colossenses capítulo 2, versículo 8. Vejamos o que está aí. Vamos, coloque por favor aí, minha irmã. Colossenses capítulo 2 e o versículo 8. Olha o que está escrito: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutileza, segundo as tradições de homem, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo. O que tem de pessoas buzinando nos nossos ouvidos e dizendo: esse negócio de oração passou, meu irmão. Esse negócio de ter uma vida em santidade passou. Jesus, ele só quer o coração. Tomemos cuidado, meus irmãos, com filosofias de homens. Nós precisamos estar centrado na palavra do Senhor. É tempo e contra as astúcia e cilada do inimigo. Efésios capítulo 6, versículo 10 e 11. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 10 e 11. Efésios 6, versículo 10 e 11. Nos demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor na força do seu poder. Coloque o versículo 11, por favor, minha irmã. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possas estar firme contra as astutas e ciladas do cabra ruim, que eu não gosto nem de chamar o nome dele. Você está vendo? Isso aqui é para mim e para você, meu irmão. Ele trabalha noite e dia para nos tirar, para nos roubar, porque ele sabe que o Senhor já nos comprou. Nós temos a promessa de quando sairmos deste mundo pecaminoso e ao encontro do Mestre. Louvado seja o nome do Senhor. Está aí, irmãos, firme contra as ciladas. Irmão Ademar, como é que eu posso estar firme? Tem muitas opções, mas eu posso lhe adiantar duas: leitura da palavra e joelho no chão. Essas é as armaduras que o crente está fortalecido contra as ciladas do inimigo. Como o poder do Evangelho, ele tira, ele desmascara toda a mentira de Satanás. Atos, capítulo 19, versículo 14 ao 17. Atos, capítulo 14, Atos capítulo 19, versículo 14. E os que faziam isto era 7 filhos de Ceifa, judeu, principal dos sacerdotes. Coloque mais o versículo 15. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Versículo 16. E saltando neles o homem que tinha o espírito maligno,
e assenhorando-se deles, pode mais do que eles, de tal maneira que nu e feridos fugiram daquela casa. Versículo 17, versículo 17, e foi isto notório a todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeus como grego, e caiu temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Louvado seja o nome do Senhor. Pessoas, irmãos, que vêm, observe que o inimigo, como eu falei, ele vem de sapatinho de lã, ele vem ali, maquiando, e às vezes, se não tomarmos cuidado, ele pode nos confundir. Mas quando tem um homem de Deus, uma mulher de Deus que está centrado na palavra, ele tem o discernimento. E é por isso que nós, nesses dias que antecedem a vinda do Senhor, precisamos estar atenado. Louvado seja o nome do Senhor. Então, amados e queridos irmãos, a sutileza do inimigo, ela destrói, ela confunde, e se nós observarmos, nós precisamos estar atento à sutileza do inimigo. Deus adverte pessoas em grupos. Gênesis capítulo 37, versículos 5 e 7. Gênesis capítulo 37, versículo 5 e o versículo 7. Gênesis capítulo 37, o versículo 5, o que diz: e teve José um sonho, que contou aos seus irmãos, por isso odiaram ainda mais. Versículo 6, olha o que diz o versículo 6: e disse-lhe, ouve, peço-vos este sonho que tenho sonhado. Versículo 7, e eis que estávamos atando molho no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos rodeavam e se inclinavam ao meu molho. O que é isso, irmãos? Deus adverte as pessoas e também em grupo. Os irmãos de José se levantaram. José foi um jovem íntegro a Deus, um jovem com personalidade de temor a Deus. Mas os irmãos de José se levantaram contra ele. E será que os irmãos de José estavam com o Espírito de Deus ou com outro espírito? Não me respondam. Por quê? Porque alguém, quando se levanta contra um homem de Deus, uma mulher de Deus, um escolhido de Deus, é assim que faz, É como os irmãos de José se levantaram. Por quê? Porque eles não aceitavam que José era, por ser o caçula, poderia governá-lo. Então, amados e queridos irmãos, isto tudo confunde o inimigo, ele trabalha. Deus adverte por meio de profecia.
Deus adverte por meio de profecias. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e 3, olha o que está escrito. Nós vamos ler 3 versículos. Mas o Espírito expressamente nos últimos tempos apostatarão da fé, e dando ouvido a espíritos enganadores, a doutrina de demônio. Versículo 2: pela hipocrisia de homens que falam mentira, tendo cauterizada a sua própria consciência. E olha o versículo 3: proibindo o casamento, ordenando abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis, para que conheçam a verdade, a fim de usarem deles como ações de graça. Hoje há uma equipe de pessoas no mundo, principalmente no Brasil, se levantando contra o casamento de um homem com uma mulher. Quem está trabalhando na mente desses hipócritas, irmãos? Será que é o Espírito Santo? Mas a Bíblia diz, versículo 3, proibindo o casamento, aonde o casamento foi a primeira instituição que Deus colocou. É através do matrimônio, é através da relação, o casamento de um homem com uma mulher. Tomemos cuidado, que tem pessoas já trabalhando, um homem com outro homem, uma mulher já pode ser uma família. Na mente desses que estão a serviço de Satanás, que já tiveram a mente cauterizada. Mas a igreja do alto da base, a igreja que está alicerçada na palavra, nós creamos que o casamento é um homem com uma mulher. O que professa fora disso é maligno, é satânico. Jovem, bata firme, não aceite conversa. Quando você estiver lá na faculdade, eles vão tentar colocar, provar por A mais B, que um homem com outro homem é uma família, uma mulher com outra mulher é uma família. Mas se você estiver alicerçada na palavra, você vai dizer: o meu Deus é o Deus da verdade. A palavra de Deus nos diz que o casamento é a primeira instituição que Deus criou. Tomemos cuidado, meus irmãos, com a sutilez do inimigo. Ele está trabalhando, atacando espiritualmente. A sociedade no mundo está adormecida. Ele já cauterizou a mente de muita gente nesse mundo, e a sociedade vai de mal a pior. Por quê? Porque eles já se renderam, eles já foram levados pelas mentiras de Satanás. Mas a igreja do arrebatamento, precisamos estar na torre de vigília, precisamos estar atento. Por quê? Porque o arrebatamento é real. Louvado seja o nome do Senhor. Então, amados e queridos irmãos, o valor, a piedade a Cristo, ela nos traz grande conhecimento. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 7. 1 Timóteo 4, 7, que nos diz:
mas rejeita as fábulas profanas de velhas e exercita-te a ti mesmo em piedade. O que é isso, irmão? A piedade é alguém que ama o seu irmão. A piedade é aquele que ajuda o seu irmão. É aquele que, quando vê um crente escorregando para o abismo, um crente levado pela mentira de Satanás, ele olha e diz: meu irmão, minha irmã, toma outro rumo, porque tu não está te dando conta. A piedade, o amor é que nós precisamos ter um para com o outro. Isto agrada a Deus, quando a Bíblia diz no versículo 7, mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, exercita a ti mesmo em piedade. Ama primeiro a Deus, amemos primeiro a Deus, e depois amemos o nosso semelhante. Quantas vezes a gente olha, eu a semana passada ali, eu passei, eu sempre gosto de conversar com alguém assim, perguntar qual é a denominação. Eu comecei a conversar com uma moça, e ela me disse: olha, irmão, eu e meu marido, ela mora nessa rua aqui, ela me disse, nessa rua do passinho ali descendo, no mais vazão. E ela me disse que ela está afastada. Mas ela disse que nunca foi nenhum irmão perguntar por que ela não foi mais para a igreja. Então, irmãos, aquilo me tocou tanto, me doeu, porque fugimos de outras conversas que não edificam, mas nos aprofundamos no amor, na piedade para aqueles que estão do outro lado, aqueles que já saíram da presença de Deus. Não importa se a decepção foi com o pastor, foi com a irmã A ou B, não importa. O que importa é que eu e você precisamos amar esse irmão que está afastado. Precisamos visitá-lo, igreja, porque a palavra de Deus pratica o amor, a piedade. Louvado seja o nome do Senhor. Então, amados e queridos irmãos, precisamos melhorar. Nós já temos um grande avanço, mas é preciso. Olha, abra a sua Bíblia lá em 1 Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, versículo 17. Atos 2 e versículo 17, vejamos o que diz a palavra do Senhor. Atos capítulo 2 e versículo 17. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. A promessa de Deus para a sua igreja. Aqui está, meu irmão, nos últimos dias acontecerá. Deus quer derramar, Deus quer fazer coisas extraordinárias no nosso meio, mas precisamos buscar. Que Deus nos abençoe e que Deus nos guarde para todo sempre.